essa questão de que o jornal impresso, se o jornal impresso vai sobreviver às novidades todas, eu não sou muito otimista não com relação a isso, porque quem lê, quem faz o impresso sobreviver hoje são as pessoas mais velhas. Verdade. Que não tem nem tanto muito acesso a computador. Ou que não tem o hábito de ir para a internet, sabe? Então eu não vejo muito a possibilidade de o impresso sobreviver. Daqui a 100 anos, não sei, daqui a 150 anos que vai acabar, não há como fazer essa previsão. Não há como precisar, mas eu não vejo muito a saída, porque o jovem, que é o leitor de amanhã, ele não gosta do impresso, ele prefere ver na internet, né? Pra mim, que sou apaixonada pelo jornalismo, isso não me incomoda em nada, porque eu acho que vai ser jornalismo do mesmo jeito, sendo no computador, no note, no net, no tablet, no celular que já tem hoje, né? No celular, seja no formato que for, vai ser jornalismo do mesmo jeito. Mas eu acho que o jornal impresso enfrenta sim uma crise, os grandes estão enfrentando uma crise. O New York Times, no ano passado, me parece, demitiu 100 e poucos jornalistas. Tem jornais Le Monde, né? Um dos maiores famosos do Brasil acabou, né? O Jornal da Tarde. O Jornal do Brasil deixou de circular impresso, que foi o primeiro, né? Então, assim, é uma crise que afeta a todos. Por conta da chegada das novas mídias, é um risco, quando a gente está elaborando uma matéria, escrevendo uma matéria, fulano matou cicrano e está sendo procurado. A gente não pode dizer, fulano está sendo procurado pela polícia só. A gente tem que dizer, até o fechamento desta página, fulano não tinha sido encontrado, estava sendo procurado pela polícia. Por quê? Porque enquanto o jornal está sendo impresso, né? Enquanto o jornal está sendo impresso, está sendo dobrado, aquele processo todo bem tradicional, ele pode ser pego. E aí, né? Eu acho que não há como concorrer com isso, né? Com a velocidade que a internet traz e a instantaneidade, não. Nem rádio, né? Nem o veículo, na verdade. E nos dias de hoje? Sim, a gente tenta aqui noticiar principalmente o que ainda vai acontecer. Por exemplo, essa feira do livro da UESC que começou ontem, a abertura foi ontem, mas ela vai acontecer até quinta-feira. Então isso é notícia para nós. Coisas que vão perdurar, como a eleição do Conselho Municipal de Saúde, ele já foi empossado, mas ele começa o trabalho agora. Então justifica que a gente dê a notícia sobre o que ele planeja fazer, que são coisas que ainda estão por vir. Na verdade, é uma reconstrução, né? As dificuldades do impresso, eu acho que estão mais, não é nem no fazer do jornalismo, que isso é o que a gente está buscando, né? Noticiar o que ainda vai acontecer, noticiar de uma outra maneira o que já aconteceu, acrescentando alguma coisa. A dificuldade maior do impresso, eu acho, que ainda é no plano financeiro mesmo, porque papel é caro, tinta é cara, tem que haver uma logística, né, que é muito maior do que a logística que o jornalismo na internet exige. Na internet basta você fazer uma ligação aqui, ou você pelo Facebook mesmo, já entrevistei pelo Facebook, é rapidinho e não gasta muito. E os sites podem lançar isso quase que instantaneamente, sem grande custo, né? Quantos exemplares hoje são distribuídos? Em torno de 2.000. Diário. Final de semana se aumenta o... durante a semana acho que não chega nem a 2.000. No final de semana é 2.000, são 2.000 exemplares. Aqui a gente tem uma vantagem, eu diria, porque Valdenor ele tem muito pé no chão, sabe? Não sei se vocês já leram sobre isso, uma coisa que me marcou muito quando estudei sobre jornalismo de revista. A gente estava lançando a Belas e dizia isso, que revistas grandes e que foram engolidas pelo seu gigantismo. Então a gente não tem gigantismo não, a gente tenta trabalhar de acordo com o mercado que nos absorve, sem dar um passo maior do que a perna, sabe? Sempre
tudo de acordo com as limitações que nos são colocadas e procurar fazer e procurar sobreviver apesar disso. Inclusive na edição do jornal tem alguns colunistas, né? Inclusive você é uma das, tem o próprio Valdenor, tem o Odilon também, né? A Manuela. Tem os colunistas, na verdade eles são colaboradores, né? E sempre trazem temas que enriquecem até em relação ao que é oferecido pelo jornalismo na internet, né? Os colunistas vêm sempre para somar, a gente está tendo, não é colunista não, mas Odilon, Célio Rachid Asmar, que é um sociólogo que tem doutorado, muito pertinente nas coisas que ele aborda, inéditas até, assim, sempre encontrar um filão novo dentro de um tema que já foi tratado. Sempre, durante a semana a gente pega sempre artigos que nos chegam até de Antônio Nunes, Ciro de Matos traz crônicas, que é um escritor renomado em vários países do mundo. Então os colunistas somam muito. É uma coisa de... Os grandes até gostam muito nisso, New York Times, coisas que não sejam oferecidas na internet e que o impresso de repente ganha. Hoje ganha, né? Porque tem muita gente que ainda está interessada em ler o que se pensa sobre determinado assunto. Não sei, daqui a alguns anos. Celina, hoje o jornal... Ele tá filmando, ele Sim. é descabelado? Olha. Hoje o jornal Diário da Bahia trabalha com quantos colaboradores, quantos funcionários trabalham? Funcionários, a gente tem uma equipe bem enxuta. Tem gente que fala assim, chega falando, porque tem outros veículos que tem uma equipe maior e tal, aí chega assim e fala, só são vocês mesmo? Deus chama, ele fala, eu fico toda vez, a gente se vira nos 30, meu filho. Então assim, tem Valdenor, que é o editor-chefe, eu, que sou chefe de redação, Simone Nascimento, que é repórter, era Revson Ribeiro, agora é Silvano Farias, que faz a diagramação, a Ana, como é que é o sobrenome? Ana Alves, e na edição você diz assim, que eu esqueci o nome da menina, não tem nada não. A Ana Alves, que é estagiária da redação. Aí acabou a parte da redação. Olha só, Valdenor, eu, Simone, Silvano e Alana, cinco pessoas na parte da redação. Aí a gente vai para a gráfica, que tem o Wilson Araújo, que é o nosso impressor, Benio do Melo, que é o que imprime, que é o que dobra, Paulo Robério, que é o que distribui, vai numa moto, não é um carro de distribuição, nada mega não, a moto dele e tal, coloca os jornais todos, distribui. A Belas tem um esquema de distribuição que é maior, porque se põe em 18 cidades, então tem uma empresa que é a Castor, que é responsável pela distribuição nessas outras cidades, e na Atibaia também. Mas no que cabe só a cidade, só as clínicas e tal, a distribuição também vai com a gente. Então é uma equipe bem enxuta. Aí afora essa equipe interna tem os colunistas que não são funcionários, são apenas colaboradores. Manuela Berbert, Betânia Macedo, Marco Vence, Célio Rachid Asmar, Odilon Pinto, Ciro de Matos, que são, entre outros, que são colaboradores, que não são funcionários do jornal. Eles escrevem suas colunas. Rui Carvalho, Valério Magalhães, escrevem suas colunas e enviam para casa. Às vezes alguém liga numa agência, olha, por favor, fulana, aquela coisa que só está aqui de lá, não fica aqui não. Ele envia a coluna, no caso você tem algum recado, alguma correspondência, você pode endereçar para aqui e a gente transmite para eles e tal. Mas a equipe que fica aqui mesmo no dia a dia é essa, bem enxuta, bem dentro da nossa realidade, do nosso contexto, do que o nosso mercado absorve. É bem o que... Sabe aquela coisa de que o que cabe no bolso? Isso é bem clichê, mas eu acho que funciona muito. Aqui é assim, é o que cabe no bolso da empresa e com que ela pode arcar sem atrasos, sem irregularidades assim. A gente falava sobre manter o jornal impresso. O jornal vem aí
nessa luta, quanto tempo tem a fundação do jornal e essas mudanças vocês estão sempre fazendo para tentar manter vivo essa? É assim, o jornal circula desde 1999. Foi o primeiro jornal impresso em offset no sul da Bahia, que é a máquina que a gente utiliza para imprimir diariamente. Eu estou aqui desde 2002 e assim, a gente procura sempre estar antenado com as novidades, sabe? Por exemplo, o jornal surgiu como Diário do Sul. Em 2006 nós lançamos o site. Ficou acho que uns 2 anos esse site como diariodosul.com.br, mas aí começou a dar problema porque havia um Diário do Sul em Santa Catarina e aí eles não sei que recurso eles utilizaram, mas quando digitavam diariodosul.com.br caía no de lá. E aí agora o que fazer? Vai brigar com esse povo que a gente nunca viu, vai fazer o quê? Mudar o nome do jornal. O Valdenor é muito pragmático, sabe? Não, bora mudar. Mudou para Diário Bahia. Até hoje, aí agora a gente já se acostumou, mas essa mudança ocorreu acho que 2008, 2009 parece. No início era um choque, tipo assim, Diário do Sul, Diário Bahia, bom dia. A gente não estava acostumado ainda. Tem gente que chega até hoje, o Diário do Sul, o Diário Bahia. Até para a comunidade foi meio que um choque, assim, sabe? Mudou, porque sabíamos que era preciso ter um site que as pessoas, que fosse referência para as pessoas e que quando se lembrassem de um jornal impresso na cidade, entrassem no nosso site, mudou o nome. E assim foi, as adaptações vão vindo de acordo com as necessidades. Quando existiu o Orkut não era essa moda toda, surgiu o Facebook, que acho que até para os especialistas não há uma coisa que tenha alcançado uma amplitude, né, semelhante ao Facebook. E aí o que a gente fez? O Diário tem uma página também no Facebook, aí coloca uma notícia no site, Laura, compartilha aí no Facebook do Diário, aí ela compartilha, a partir daí a gente compartilha no nosso para que outras pessoas também tenham conhecimento do que foi feito as novidades vão surgindo e a gente vai tentando se adaptar a elas, sabe? Sem ficar aquela coisa amarradinha, não. A gente tinha um colunista aqui que faleceu no início do ano, né? Eduardo Anunciação, era nosso principal colunista. Não posso chorar. Era nosso principal colunista e ele era muito resistente às novidades, assim. Ele escrevia o jornal dele, a coluna dele na maquininha. Inclusive, vale a gente ressaltar para a sala, já que nós, como já falei, somos segundo semestre de jornalismo, para a gente ressaltar para a sala que o Eduardo, eu acho que um dos poucos, né, que até antes de falecer, no início do ano, né, fazia as suas edições, as suas matérias na máquina de escrever e vocês tinham que transcrever isso aí. Sabe um jornalista que tinha compromisso com o horário, com o trabalho dele, aí ele escrevia na máquina dele, a Livete, ele tinha 4. Aí mandava para cá de manhã, religiosamente, para quando que digitava, e aí passava para cá para a redação, para eu revisar e só aí ir para a página. Mas assim, era uma coisa que ele tinha, vamos dizer assim, a licença poética para fazer dessa maneira. Hoje não se admite mais que um jornalista se feche para as novidades, para as imposições mesmo das novas mídias, da velocidade, da internet, é outra era e a gente tem que se adaptar a ela para não ficar fora, para não ser engolido, não ter aquele... É bem clichê, não sei de quem é a autoria dessa coisa, que fala assim, quem não se adapta é engolido. Verdade. Nós gostaríamos, Helena, de agradecer por nos deixar participar aqui da reunião de pauta de vocês. A gente sabe que é uma semana corrida, já que final de semana está se aproximando, tem aí festa da revista também de vocês, que é em parceria aí com o Diário Bahia. A revista é do Diário Bahia. Do Diário. E deixar que você deixasse aí a sua mensagem
para essa turma que começou a trilhar agora e com certeza aqui na sala tem algumas pessoas interessadas em trilhar também essa área do jornalismo impresso, do jornal impresso. Você deixasse segundo semestre, que você deixasse sua mensagem aí para quem pensa em trilhar nesse mundo que é um mundo maravilhoso, que é o mundo do jornal impresso, como a gente falava no início. Muitos dizem e insistem em dizer que o jornal impresso vai morrer, mas enquanto houver leitor, o jornal com certeza vai permanecer vivo. Sim. Eu acho que não vou nem me ater apenas ao impresso, porque a gente tem um site também vivo, pulsante, que cada vez mais pessoas veem. Eu diria para quem é amante do jornalismo, que jornalismo é batalha, sabe? É responsabilidade, é ética, é você saber que você não pode usar seu trabalho como arma, coloca o nome de fulano, a cara de fulano, principalmente no impresso, que não pode pagar, sabe? Tem que ser com responsabilidade, com respeito às pessoas, ouvindo os dois lados, que a gente sempre procura fazer isso aqui. Não entrar naquela coisa do calor que a velocidade de hoje exige, né? Parece exigir, não. A gente tem que apurar, o fato aconteceu, a gente tem que mergulhar nele, se debruçar sobre ele, ouvir todos os lados possíveis e pensar que muito mais do que glamour, o jornalismo é batalha, porque tem muito isso, né? Da coisa de assim, você é jornalista? Puxa, aquela coisa assim, sabe? Meu Deus do céu, jornalista é tão importante quanto o pedreiro, a costureira, a recepcionista da clínica. Eu penso assim, sabe? A gente não pode entrar nessa de vaidade. Ontem eu entrevistava Jackson Costa, que é um ator do Tabuna, que já fez vários trabalhos na Rede Globo, no cinema, e ele falava muito disso, da importância de você não se envaidecer, de você não achar que você é melhor ou maior do que alguém pelo que você faz, sabe? Eu acho que o jornalismo passa muito por aí. E você não entrar naquela coisa de que é a mídia, sabe? O suposto glamour que há. Não, é batalha, é trabalho, um trabalho tão importante quanto o outro qualquer. E que existe sobretudo ética. Eu acho que eu costumo dizer que a gente tem muito ética na faculdade, né? Vários autores que falam sobre ética, não, mas ética se aprende em casa, eu acho. Que é você respeitar as pessoas, e a gente tem muito essa presença aqui de respeitar as pessoas, de ouvir todos os lados e de não usar o nosso trabalho como arma no sentido depreciativo da palavra, no sentido de que você pode ferir a imagem de alguém. Nossa intenção não é essa e nunca será. Obrigado.